Boa noite, Mari Carla, boa noite, Iago. Hoje, 2 de dezembro já de 2021, estamos indo para o final do ano, final do semestre. Hoje é nossa última aula, então a gente vai fazer uma revisão, depois a gente vai fazer umas atividades. Aliás, eu já postei a atividade para vocês na sala virtual. Alguém viu? Se vocês querem baixar antes da aula, aproveitem. Exercícios para serem feitos, né? Eu fiz a opção de fazer ele em arquivo, que daí vocês podem baixar, porque eu fiquei com medo de vocês não poderem acessar ele no formulário depois, tá? Então, ele está... só um pouquinho. Bem-vinda, Chayane. Então, ele está lá na sala virtual com o arquivo com a data de hoje, tá? 2/12/21. É um arquivo que está escrito revisão no Word. Então, vocês podem, se quiserem, já pegar para depois a gente fazer. Mas não tem necessidade, a gente não vai fazer ele agora, só se alguém precisar depois, se tiver que sair da aula para baixar ele, tá? Então, professora, oi. mas ele é só para a gente revisar ou a senhora quer que a gente faça o envio para depois com as respostas? Não, não é para vocês terem, porque daquelas questões ali eu vou tirar 10 para a prova e 5 vai ser cálculos, tá? Então, daquelas que tem ali, daqueles exercícios, eu vou tirar 10. Ah, entendi. Tá? Então, vocês vão fazer, vão pesquisar, vão ter todo o tempo para fazer. E é um resumo de tudo que a gente fez até hoje, ok? Só que os cálculos eu vou fazer na hora, porque eu só consigo lançar eles no próprio sistema, né? Eu já dei vários exemplos para vocês na semana passada, como é que eu poderia pedir, né? E hoje eu vou dar uma revisada nisso de novo. Então, como eu falei também na semana passada, é a primeira vez que eu consegui completar todo o conteúdo com vocês. Né? Mesmo na semana passada a gente tinha simpósio, não era? Ou na outra? Na outra, acho que foi, né? Tinha simpósio internacional. Eu tinha ficado com medo de não conseguir, quando fiquei sabendo que tinha o simpósio, tinha ficado com medo de não conseguir cumprir, né? Mas daí eu dei uma apurada e juntei 2 conteúdos ali, a gente conseguiu cumprir toda a carga do programa de vocês. Então, foi a primeira vez, muitos anos que eu dou essa disciplina, que eu consegui cumprir. Vocês estão de parabéns. Ok? Mais alguma dúvida antes que eu comece a aula? Não? Vocês estão enxergando 2 telas ou uma só? O que vocês estão enxergando? 2. 2 telas? Fica muito ruim para vocês visualizarem assim? Assim fica melhor, prof. Ah? Assim. Não? Ela fica um pouco distante, mas qualquer coisa dá pra ser. Tá, então eu vou deixar normal, que é melhor. Vou puxar ela para cá. É que eu não gosto de falar sem enxergar vocês, então. Então, aqui vou fazer uma revisão dos cálculos, né? Que nós tínhamos falado dos sistemas contábeis, que a gente tinha os sistemas de amortização. Vamos ver se vocês lembram quais são os 3 sistemas tradicionais da perícia contábil que é aceita pelos juízes, tá? Como forma de cálculo aceitável pela justiça.
Alguém pode ajudar a me lembrar? São 3. Não lembro? Vamos lá, vou ajudar vocês. É o sistema Price, o sistema SAC e o sistema misto. Tá? Então, são os 3. O sistema misto, juntando todos eles, no final vai dar o mesmo valor para pagar. Só um tem uma diferença nas parcelas, o outro tem diferença na amortização, enfim, mas o juro é o mesmo. E aquele pela média, então é assim, tem 2 brigas ali, um pelo saque, outro pelo price, não é uma briga. Aí o juiz, então, qual é a outra forma que tem? Tem um sistema misto, então a gente faz um misto dos 2, tá? A gente faz pela média. Então, a tabela SAC é um sistema de amortização que funciona de forma constante ao longo da transação, ou seja, o valor da amortização, né? Então, quando a gente faz um financiamento, aqui eu digo para vocês, né, nessa parte de cálculo das perícias, né, que sempre, perícia contábil, sempre vai ter cálculos para fazer, sempre. Tá? Seja de folha de pagamento, seja de financiamento de carro, de casa própria, de valor de uma dívida bancária, de financiamento do que for, enfim, né, tem cálculos. Ou de uma divisão de bens de uma empresa, certo? Então, a gente vai ter que... Tudo bem, quando a gente tem a contabilidade, a gente pega a contabilidade muito fácil, se faz essa divisão. Mas aí sempre tem aquelas questões que tem alguém que diz, a contabilidade aqui, a contabilidade acolá, não está certo, né? E aí é a questão de sociedade, tá? Então, sempre vai ter 2 partes, o reclamado e o reclamante, né? O requerido ou o requerente. Depende de como começa o processo ali. E aí vai ter uma terceira pessoa que vai entrar ali nessa briga, que é o juiz. Aí o juiz vai dizer se os cálculos qual é a parte que está certa ou não, baseado em documentos juntados nos autos. Os autos são né, quando a gente fala nos autos, né? Vou virar aqui, não tem nome, nada. Quando a gente fala nos autos, é isso aqui, nos autos do processo, tá? Isso aqui é um processo. Okay? Então, o juiz, baseado nos documentos que tem aqui dentro, né, ele vai tomar a sua decisão. Se mesmo persistir a dúvida, né, das partes, do juiz, entra a vez do perito. Perito assistente, perito judicial, que é o meu caso, eu sou perita judicial, eu só faço perícia para o juiz, para o fórum, ok? E aí tem os peritos assistentes, o que são os peritos que trabalham para as partes. Eu não vou dizer empresas, porque as partes, tá? As partes pode ser uma empresa, pode ser um grupo de empresas, pode ser um grupo de pessoas, isso são as partes, tá? Ou pode ser 2 pessoas, né? Que estão discutindo até de marido e mulher, como eu já falei para vocês, aí numa dissolução conjugal, estão fazendo uma divisão de bens, de pratos, de coisas que tem lá dentro de uma casa, né? Acho que eu já comentei com vocês. Mas aí entra uma questão assim que fica difícil para a gente medir isso, né? Aquilo que tem nota fiscal, aquilo que tem valor, muito fácil. Agora, aquilo que não tem valor, não tem como o perito, né? Tu vai ter que tomar uma decisão aí, o que tu vai fazer. E aí eu lembro que eu disse para vocês que tinha um processo que tinha 3 pratos, 3 xícaras, garfos, era tudo 3, né? Eu acho que eles, quando compraram, adquiriram pensando nos 2 e mais uma pessoa que poderia ir de visita. Porque aí tu tem que tomar uma posição, e eu disse que aquelas coisas não tinha condições de avaliar, porque você não consegue, não tem o conhecimento do estado físico de tal produto.
E aí pode ser uma xícara de porcelana ou pode ser uma xícara comum. Então, a gente não tem como avaliar isso, né? Aí a gente diz que não tem condições de avaliar. Aí o juiz que toma uma decisão. Agora, quando é possível de fazer cálculos, aí sim, né? Entre essas questões de cálculos, de percentuais, né? As pessoas começam a brigar por percentual e o juiz vai determinar qual percentual o perito vai ter que calcular. Qual é o índice de correção? Porque vocês sabem que a moeda ela perde valor, né? Então tem um índice de correção. Dependendo se é para órgão público, tem um índice, se é para empresas privadas e pessoas, tem outro índice de correção, e dependendo da época que esse processo também transcorreu, né? Então, como eu estava dizendo hoje para vocês, eu tinha um processo que até um período era pelo índice de preços de consumidores, e depois era pelo índice da poupança. E eu me perdi ali, não observei isso. Eu sei que tive que fazer uma planilha com 180 linhas, e aí, como eu fiz direto no sistema, eu não tinha como apagar, tive que começar tudo, né? Tudo de novo e fazer. Mas dá uma vontade de se bater na cabeça quando a gente não olha direito o processo, né? Então, isso é quando você tem valores para calcular e tem esses índices determinados pelo juiz. Nós nunca vamos fazer opção de um índice. O índice é a correção da moeda, tá? Então, assim, para mim dizer para vocês, qual é a diferença de índice de correção, de índice de correção e juros? O juro é aquilo que você paga, um exemplo, o banco. O banco vai te emprestar um dinheiro, ok? Você tem que pagar um juro para aquele dinheiro. É como se fosse um aluguel. Você vai ter que pagar um juro para aquele dinheiro. Mas só que como existe inflação, e a gente sabe que existe, não a gente dizer que não, tem um índice de correção deste valor que o banco te emprestou. Não é só o juro é pelo fato de te emprestar determinado valor. A correção é para atualizar o valor da moeda, deixar ela no valor presente. Se eu disser para vocês, um chocolate que custava R$10 o ano passado, há um ano atrás, no dia 2 de dezembro de 2020, eu peguei um exemplo aqui hipotético, tá? Nem sei se tinha chocolate por 10, tá? Um chocolate por 10. Hoje você conseguiria comprar ele, o mesmo chocolate, o mesmo peso, por R$10, a mesma marca, tudo? Não, né? Então, isso significa que o dinheiro perdeu valor neste meio tempo. Então, esse é o índice de correção. E o juro é por te emprestar o dinheiro. Então, os sistemas, né, tradicionais e aceitáveis pela justiça é o sistema Price e o sistema SAC. E depois tem o Price e o SAC, tá? E depois tem o SAN, que é este daqui, ó, pela média aritmética entre o SAC e o Price. Ó, lembra? Então, eu ensinei para vocês esse, depois esse, semana passada a gente viu esse SAN, né, que é pela média aritmética entre um e o outro. Então, aqui nós trabalhamos no sistema Price e no sistema SAC por parcelas, tá? Meses. Digamos que eu peguei 10 mil emprestado em 18 vezes. 18 vezes, 18 meses, tá? Então, eu tenho 18 meses que eu tenho que fazer o cálculo com esse, 18 vezes que tenho que fazer o cálculo com esse, e depois eu tenho que fazer a média deste daqui, a média aritmética. Então, eu pego, por exemplo, a parcela 1 do Price e a parcela 1 do SAC, somo, divido por 2, eu tenho a nova parcela, que é uma média aritmética entre esses dois, tá? Mas sempre, para mim poder fazer isso aqui, eu tenho que ter os outros dois.
E geralmente tem esses dois aqui nos processos, o price e o saque. E aí a gente tem que fazer esse outro aqui, tá? E fazer de novo pelo novo índice que o juiz determinar. Como eu falei para vocês, não sei se aqui hoje tem alguém de banco, mas o banco, né, e como toda e qualquer instituição financeira, tem o spread bancário, né? Tem o lucro, tem as taxas administrativas, tem uma série de outras coisas que precisam estar ali dentro, que estão ali dentro, porque toda e qualquer empresa, toda e qualquer situação, ela tem que ter lucro, isso é óbvio, né? Tem que ter lucro. A correção monetária não é lucro, é somente a desvalorização. O juro é pelo fato de emprestar o dinheiro. Aquelas outras taxas administrativas, toda aquela questão que tem, é como se fossem os custos de uma empresa. Mas, normalmente, quando chega, né, nesse ponto que vai para o juiz, ele manda tirar todas aquelas taxas administrativas, o juiz manda tirar, e ele determina um índice de correção, ou IGPM, ou poupança, ou, enfim, o que for, e o juro legal de 1%. E aí o banco, a instituição financeira, perde aquela margem de lucro que ele tinha colocado lá dentro, ou naquelas taxas administrativas, ou como for, tá? Então, aqui também eu já falei um pouquinho para calcular o valor da amortização de uma parcela pelo método saque, é preciso dividir o valor total pelo número de meses, né? E assim se obterá o montante das amortizações e somar os juros, né? Então, eu preciso, na amortização, sempre tenho que somar o juro deles, né? Então, a definição desse sistema de amortização, o SACS, é o método mais utilizado pelos bancos. Eu aqui tenho algumas restrições, eu não sei se é o mais, aqui, né? Esse autor diz que é o mais usado, mas eu acredito que o mais usado, que os bancos utilizam mais, é o price. Mas tudo bem. A amortização é constante desde o começo do contrato, ou seja, reduz o valor do saldo devedor desde a primeira prestação, por esse sistema SAC. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Então, aqui, o mesmo exemplo, né? Uma pessoa financiou um imóvel por R$400 mil, no prazo de 120 meses. Então, aqui costuma dar confusão para as pessoas, para os alunos, quando vão fazer cálculos e tal. Por exemplo, eu falo em meses ou parcelas? A parcela 1, a parcela 2, a parcela 3. Qual é a diferença de eu falar da parcela 1, parcela 2, parcela 3, ou falar mês 1, mês 2, mês 3? Não vai fazer diferença. Porque a planilha tem que ser enumerada do zero, que é o ponto inicial. O zero é quando eu fui lá. Eu vou usar agora sempre o exemplo do banco, tá? O período zero é quando eu fui no banco buscar o dinheiro. A parcela 1 é quando começo a pagar, o mês que vem, ou 10 dias, ou 15 dias. Então, a parcela 1. Então, neste caso aqui, foi dividido em quantos meses aqui? 120 meses, né? 400 mil em 120 meses. Então, o que foi feito aqui, ó? Para mim saber o valor dessa parcela, aqui, ó, eu peguei os 400 mil, dividido por 120 meses, eu tenho um valor, tem que usar duas casas após a vírgula. Aí, no verdade, prof, eu arredondo, não arredondo. Duas casas. Deixe já na calculadora de vocês duas casas, tá? Então, aqui eu tenho a amortização. O que é essa amortização? É o valor que eu vou pagando por mês. E o juro que eu pago é como se fosse o aluguel do dinheiro que eu estou usando, tá? Então, o que efetivamente eu estou descontando é minha amortização. O sistema de amortização constante, o SAC, né, o SAC, ou o método hamburguês, consiste na amortização constante da dívida com base em pagamentos periódicos.
decrescentes, né? De forma geral, os juros e o capital são calculados uma única vez e divididos para os pagamentos em várias parcelas durante o prazo. Então, aqui, de novo, eu fiz um exemplo, né? Um banco libera para uma pessoa, esse aqui daí a gente vai fazer agora, né? Um banco libera para uma pessoa um crédito de 120 mil para ser pago pelo saque em 12 parcelas mensais. Ou 12 parcelas, ou 12 vezes, tá? 12 parcelas mensais, quer dizer, todo mês, dentro do prazo lá que vocês escolheram, se é dia 10, dia 20, sei lá, vai ter essas parcelas, tá? 12 parcelas ou 12 meses, sendo a taxa de juros de 5% ao mês. Claro, esse juro aqui foi um valor aí que foi jogado. Construa a planilha. Se tiver esse cálculo aqui, então, primeira coisa que vai ter que ser feito, né? Eu preciso calcular o valor da amortização. O que é amortização? Aquilo que eu vou pagando da minha dívida. Então, lembrando ali atrás que eu tinha 120 mil, eu disse que ia pagar em 10 vezes. Qual é que é o valor da minha amortização mensal? 12 mil reais. Então, essas amortizações serão fixas e iguais, né? E elas serão, se você somar 10 vezes 12, vai dar 120 mil, tá? Então, você dividiu a tua amortização por mês da tua dívida, vai ser 12 mil reais, neste caso aqui. Depois, você tem os juros, que é o aluguel do dinheiro que o banco te emprestou, certo? Então, aqui eu tenho a planilha que eu fiz para vocês, tá? Vou pegar uma caneta de tampinha aqui para não evitar de riscar meu computador. Ok? Então, aqui, ó, no momento zero, é quando eu fui lá no banco, eu negociei, ó, 120 mil, aqui, ó. Não amortizei nada, não tive juro de nada, nada de amortização nem juro, tá? Isso aqui é o momento zero. Agora, a parcela 1, ó. E tem gente que erra e já coloca a parcela 1 aqui, ó, no momento zero. O momento zero é a hora que eu cheguei lá no banco. O momento 1, ou a parcela 1, ou meses 1 aqui, ó. Okay? Eu pedi 120 mil, okay? O juro era de 5%. 5% em cima de 120 mil vai me dar 6 mil reais, né? Então, lembrados que a minha amortização é fixa, os 12 meses aqui por 12 mil, a minha amortização é fixa. Então, eu tenho os 120 mil, eu vou deduzir o quê? A minha amortização aqui, ó, 120 mil menos 12 dá 108. Isso eu estou amortizando do meu saldo devedor. Agora, qual é o valor que eu efetivamente tenho que pagar para o banco? É a minha amortização, que é sempre 12 mil, neste caso, mais o juro dos 120 mil. Olha aqui, ó. Então, eu tenho os 12 mil mais os 6 mil. Então, ó, a minha prestação para o banco que eu devo pagar é de 18 mil reais. Ou seja, está aqui, ó, amortização mais os juros. 18 mil reais. Certo? Mas eu tenho um novo saldo devedor. Qual é meu novo saldo devedor aqui, ó? Porque eu já descontei a primeira parcela, o primeiro pagamento. Então, 108 mil era o que ficou o meu novo saldo devedor. O que eu vou fazer? Ó, vejam que a gente sempre trabalha com uma coluna abaixo, tá? Então, 108 mil, 5% vai dar 5.400. Eu tenho uma parcela de 12, uma amortização de 12, e eu tenho um juro de 5.400. Eu vou pagar lá para o banco 17.400. Qual é meu novo saldo devedor aqui, ó? Lembra que eu calculei em cima de 108? Então, de 108, eu tiro mais um mês aqui, mais uma amortização. Fica 96.
ok? Mas como que eu vou calcular? Eu tenho que calcular em cima do 108, que é meu saldo do mês anterior, ó, 5.400. Agora eu vou calcular o 96, que é meu novo saldo devedor. Estão vendo que eu estou sempre uma coluna abaixo, ó. O 96, né? E assim sucessivamente até chegar no final. Ó, eu amortizei a minha dívida, que era de 120 mil, o valor que eu peguei lá no banco, tá? 120 mil. Olha, minhas amortizações aqui deu 120 mil. Eu paguei para o banco 33 mil de juros, ó. Isso aqui somou 33 mil. Isso aqui é o valor que o banco cobrou para me emprestar o dinheiro, ou seria como se fosse um aluguel, que você tem uma casa, você aluga, a casa é tua, mas você alugou e ela vai desgastando, e você não está usando ela, então quem vai usar vai pagar o aluguel. No banco, você está usando o dinheiro dele, vai pagar o juro. Então, todo mês, você tem uma obrigação com o banco da tua amortização e mais o juro pelo dinheiro que você está emprestando. Então, está aqui o saldo devedor, o valor que você está pagando para o banco. Quando você terminar de pagar, o teu 120 mil ficou em 153, por causa do, aqui, ó, 120 mais 33, né? Que eram os juros aqui, deu 33 mil. Então, quando você terminou de pagar o teu financiamento lá no banco, deu 153 mil reais. Alguma dúvida em relação a este cálculo? Vamos lá, tá tudo tranquilo? Bom, não havendo nada, eu sigo em diante, tá? Então, observe que o juro é calculado sobre o valor do saldo devedor do mês anterior. Lembra que eu estava mostrando para vocês, ó? Eu sempre estava calculando o saldo devedor do mês anterior. E as prestações são obtidas através da soma do juro do período com o valor da amortização. Então, aqui fechou, ó. Então, o que eu estou aqui? A prestação é minha amortização e mais o juro, pelo sistema SAC, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Tranquilo aqui? Quem está na aula? Eu estou aqui, professor. Tá tranquila? É o Iago? Tá tranquilo, sim, professor. É Pedro Iago? O Iago, né? Pedro Iago. Pedro Iago era da outra turma. É, o Iago, professor. É, Iago, tá? O Iago, você trabalha no banco, é isso? Isso, trabalho na cooperativa. É que a gente tem mania de chamar a instituição financeira de banco, né? Mas banco é uma coisa e instituição financeira é outra, né? Muito diferente. Mas você trabalha numa instituição financeira ou cooperativa, né? Cooperativa de crédito, é isso? Isso. Ok. Vocês trabalham com algum sistema desses ou não? Sim. Vocês utilizam mais qual, Iago? Professora, hoje, na verdade, eu não sei como é que está sendo mais utilizado, porque eu tô em outro setor, estou no caixa agora, daí eu não trabalho com a parte dos financiamentos. Os financiamentos. Vocês trabalham mais com atividade rural ou comercial? Com as duas. As duas? Provavelmente é o price que os bancos normalmente usam. Provavelmente, mas não impede que isso é muito particular de cada instituição, tá? Cada instituição financeira faz a sua opção, né? Aqui, então, era sortear um aluno para fazer um cálculo aqui. Não vou fazer isso com vocês hoje, não vou judiar vocês, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo do price, do saque, né, que eu fiz para vocês aqui, lembram? Aí que nós terminamos agora, só que era um outro valor.
E aqui nós temos o sistema Price também, ó. Então, tá os dois numa mesma... Quando a gente vai fazer para o juiz, a gente tem que fazer desta forma, tá? Na mesma planilha, porque ele vai olhar um e vai olhar o outro. E o SAM, que é o outro, aquele que é pelas médias aritméticas, tem que fazer uma planilha separado, tá? Mas aqui sempre tem que fazer eles exatamente juntinhos assim, ó. Certo? Tem que fazer um do ladinho do outro. Aqui nós tínhamos um valor de 12 mil reais, né? Saldo devedor, o empréstimo aqui, deixa eu ver se não era esse. Esse aqui, ó. 12 mil reais, pelo 18 parcelas, o juro 2%, tá? Vamos ver aqui, 18, esse aqui, 18, né? Aqui, então, vocês viram que nesse sistema aqui, sempre a prestação que a gente paga pelo saque é a amortização e mais o juro, né? Então, aqui, ó, aqui a amortização está igual e mais o juro. Então, vai dar a tua prestação. E você começa ela com um valor maior e termina com um valor menor, certo? A tua prestação, você tem que pagar por mês, ela termina com um valor menor, tá? No sistema saque, ó. Aqui para cá é saque. E aqui é o price. O mesmo cálculo, então, nós temos aqui no price, que eu ensinei para vocês antes do saque, né? Que tem uma fórmula que eu ensinei vocês lá para fazerem. Quem usa HP pode fazer todo o cálculo direto no HP também. É só ter um pouquinho de prática, faz todo ele, né? Então, nós temos um saldo devedor de 11, né? De 12 mil. Quando você aplicou o juro de 2%, você encontrou 240 reais, tá? 240 reais. Então, 12 mil menos a amortização e o juro, sobrou, ficou um saldo devedor de 11 mil, tá? 11.400, vamos lá. 12 mil, 2%, 240. Menos os 240 e menos a amortização, 560 com 43, menos. Não, menos a prestação, não é amortização. Opa, agora eu que estou misturando os dados lá atrás, tá? Eu que me trouxe o saque para cá. Então, o 2% de 12 deu 240. A prestação deu aqui, ó, a prestação é a amortização mais o juro, certo? Vamos conferir aqui. 2%, 240, 560 com 43 mais, 800 com 43. Então, eu vou pagar para o banco 843, tá? Somei aqui, ó, as duas. Então, é a amortização e mais o juro. Aí, o saldo devedor, o que ele é? 12 mil, né? Lembro que eram os 12 mil. Qual é que é a minha amortização? 560. 560 com 43. 11.439 com 57. Então, lembram que a amortização é aquilo que vocês vão efetivamente pagando da dívida. E o juro é o valor pelo empréstimo do dinheiro, tá? Aqui, se vocês forem fazer uma comparação da amortização, ó, os dois vai dar a mesma coisa. Vocês forem fazer a comparação do juro, ó, o juro de um e o juro de outro, ó. Certo? A prestação, ó. E aí eles ficam brigando aqui nessas questões aqui, tá? E aí a gente faz uma terceira opção, que é o SAM, que é pela média. Mas quando eu vou fazer o SAM, eu tenho que usar, por exemplo, se eu quero a prestação 1 e a prestação 1.
dos dois sistemas. Vocês têm que cuidar para não se perderem, tá? Então, soma as duas e divide por 2. Qual é o valor da terceira opção? É a média desses dois aqui. E daí a gente não vai... como é que eu vou dizer? Dizer qual é que é a opção melhor. Se tem um quesito que pede qual é que é a opção melhor, a gente vai dizer, mas não é nós que vamos dizer qual é a opção melhor. O juiz vai analisar, tem essas duas aqui, e tem a terceira opção, que é pelo SAM. Ele vai dizer o que é melhor para um ou para o outro. Tá? Essa aqui foi dessa parte, ok? Deixa eu minimizar, deixa eu achar a outra da semana passada. Eu achei que tinha deixado todas elas na área de trabalho, não deixei. Dia 25/11. Então, aqui tem a teoria que eu passei para vocês do sistema SAM, então, que junta os dois, que faz uma média, né? Então, a escolha pelo melhor sistema de amortização por alguém que vai realizar um empréstimo, um financiamento, nem sempre é simples, né? Cada sistema de amortização possui uma lógica diferente e pode servir para objetivos distintos. Uma delas é o sistema de amortização misto, ou vocês podem ouvir o sistema de amortização misto ou SAM, porque no inglês fica o contrário, tá? Então, seria o sistema de amortização misto, o SAM, e aí ele é a média, né? Que, na verdade, nada mais é que a média. Ou vocês ouvirem misto ou SAM, é tudo a mesma coisa, tá? Logo, o sistema de amortização misto tomará o empréstimo, irá pagar uma parcela, que é a média entre o saque e o sistema price. Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês, tá? Coloquei os dois sistemas, vocês podem fazer assim, porque, ou quem é experto numa planilha do Excel, pode fazer numa planilha também, mas assim é uma forma da gente ter separado o cálculo, né? Você tem pelo sistema Price a parcela 1, ó, aqui está trabalhando a parcela 1, a parcela 2, e neste caso aqui, se nós tivéssemos aquele dos 18 cálculos, aqui você ia fazer o PMT 3, 4, 5, 6, 7, 8, e teria ali essa visão. Ou tem gente que pode fazer no Excel. Agora, se o processo pedir demonstre o cálculo, daí tem que ser feito dessa forma, tá? É muito raro, mas às vezes aparece, demonstre o cálculo, demonstre a forma de elaboração do cálculo, daí tem que fazer dessa forma aqui, tá? Então, a parcela 1, ó, pelo price, mais a parcela 1 do saque, dividido por 2, né? Então, tu traz aqui a parcela 1 do price, mais a parcela 2, dividido por 2. Então, a média da parcela está aqui, ó. Era 2.000 aqui, a outra 1.500 e pouco, ficou 1.700. A parcela 2, a mesma coisa, ó. Parcela 2, e assim tu vai deixando as novas parcelas, tá? Aqui a mesma foto que você já conhece, né? Aqui também eu já expliquei de novo o sistema de amortização, como é que ele é, como é que a gente faz. Aqui tem um exemplo também que eu coloquei, só que agora eu coloquei com 5%, já tinha feito para vocês. Aqui o mesmo cálculo lá atrás, só trouxe para vocês verem. Tá? Não tem nada de novidade aqui. E aqui eu tenho, de novo, a nossa tabela, tá? E eu me lembro que semana passada eu tinha pedido para vocês, né? Opa, não era para sair. Eu tinha pedido para vocês que a gente precisava calcular, né? Então, digamos aqui, a parcela 1... se mudasse a cor da letra...
Deixa eu ver que cor aqui. Vermelho aparece melhor? Ou preto? Preto e negrito, eu acho, né? Tá, então a parcela 1, aqui digamos que nós vamos fazer da parcela 1, parcela 1, parcela 2, tá? Aqui, e a média, aí a média, né? A média delas, a média da parcela 1, aqui estaria faltando só um pouquinho, ao contrário. Tá. Parcela 1, parcela 2, tá? Então, aqui, digamos, eu vou botar um valor hipotético aqui, ok? Parcela 1, somando os dois, né? E aqui 12, certo? Qual é que seria? Aqui, não esqueça que aqui vai ter que dividir por 2, né? Dividir por 2. Aqui a média seria 5, claro, aqui eu estou jogando os valores, tá? 2, e aqui a média seria 5,5, né? 5,5. Então, isso aqui é a terceira opção que vocês têm. Mas lembrando, aqui, ó, aqui atrás, a forma de fazer que eu mostrei para vocês. Onde é que está? Onde é que está ela? Não foi aqui? Não era nessa aqui que eu estava mostrando para vocês? Não? Não, era lá atrás, tá. Não era nessa. Então, vamos ver aqui. A parcela 1, o mês 1, né, do saldo devedor. Isso aqui é pelo sistema saque ou price? Esse aqui é o saque, tá? Esse aqui é o sistema saque. Na verdade, é melhor eu voltar naquela outra que aqui tem 2, tá? Ok. Aqui tem a prestação número 1, eu tenho 800,43, tá? A outra prestação, 906,47. Alguém está com calculadora ali? 800,43 mais 906,67, mais 2 divide. Então, aqui deu para mim 853, ok? Então, vamos imaginar que aqui tenha me dado a minha nova média aqui, 853,55, da parcela 1, tá? Vamos esquecer esse número aqui. Quanto que eu disse que tinha dado aqui no total? 1.800. Vou fazer de verdade aqui, porque senão eu estou com medo que vocês vão me confundir. 800,43, 906,67, 906,67, 800,43 mais. Parcela 1 deu 1.707,10, que divide por 2, vai dar essa média aqui, né? Ok? Dividido por 2, vamos ver se não errei. 853. Então, pelo SAM, esse aqui é a nova média, certo? Aí você faz isso com a parcela 2, parcela 3, parcela 4, e assim sucessivamente. Mas agora eu posso pedir qual é a amortização, por exemplo, da parcela 6, da parcela 6. Ok?
Aí que está a confusão que muita gente fala. Se eu pedir qual é a amortização da parcela 6, já me aconteceu das pessoas pegarem a prestação, mas não é a prestação que eu estou falando, é aqui, ó, porque isso aqui é as parcelas. Quando que eu vou pagar a parcela? Na 10ª parcela. Por exemplo, na 10ª parcela. Qual é a média da amortização da 10ª parcela? Então, eu tenho que vir aqui, pegar esta e pegar esta outra e fazer a média. Se eu pedir qual é a média de juros da 10ª parcela, está aqui, ó, 130,66 e 120. Toma, divide. Essa é a nova opção. E aí, eu posso pedir o saldo devedor da parcela, a média do saldo devedor da parcela 10. Então, eu tenho aqui, ó, vem aqui, eu tenho o saldo devedor aqui no price, e tenho um saldo devedor aqui, se eu não errei, né, a coluna, de 5.333 aqui no saque. Somos 2, divide, é a terceira opção, a terceira parcela. Certo? O que mais que eu tinha, assim, fora do cálculo, que eu acho que é muito importante, que vocês não podem esquecer? Deixa eu ver aqui onde é que vocês estão. Parar a apresentação, certo? Os prazos, eu acho que eu já falei para vocês dos prazos para entregar os processos, tá? Hoje de tarde chegou um para mim que o juiz deu 15 dias para mim entregar o processo. Eu já perdi um dia, bom, é 15 dias a partir do dia que eu vou retirar, tá? Então, eu ia aí hoje de tarde, mas como eu estou com mais 3 aqui, eu não fui e vou amanhã. Porque daí amanhã eu já quero entregar 2 e aí eu retiro aquele. Então, amanhã vai contar, começa amanhã 15 dias. Se eu trabalho 10 dias no processo e eu vejo que eu não vou conseguir terminar, 5 dias antes da gente terminar o processo, a gente tem que pedir, fazer um protocolo para o juiz, pedindo a prorrogação de prazo, mais 10 dias, mais 15 dias. Mas você não precisa devolver o processo, você fica com ele e você só faz um documento. Se fosse isso aqui tem os cálculos, tem vários cálculos aqui, ó. Você faz um documento, um ofício para o juiz, né? E faz o protocolo no fórum pedindo a prorrogação de prazo. Enquanto isso, você vai trabalhando, porque você, pelo andar do processo, a gente já consegue ver se vai conseguir terminar no prazo que ele deu ou não. Se você terminou, ótimo, protocolo, processo, entrega. Não precisa ficar aguardando o juiz deferir o teu pedido ou não. Vai trabalhando. Terminou o processo, entrega. Só que você fica com aquela garantia que você não está perdendo o prazo. Porque a gente tem prazo. Aí tem outros que o juiz dá 30 dias. Ele sempre dá. Ele me deu 5 dias para retirar o processo, tá? Aí ele me deu 15 dias para fazer o processo. Aí outros, eles dão 30 dias. Então, vocês, quando pegam o processo, vocês já assim, pela experiência e tal, vocês vão olhar, bom, esse processo eu não vou conseguir terminar em 30 dias. Aí, já pode fazer o pedido, que você está pedindo mais 30 dias. E aí você vai trabalhando assim com folga de tempo, uma coisa a mais, porque é muito ruim você trabalhar com prazo muito apertado. E a gente pode receber uma notificação do juiz, né? Porque a gente não está obedecendo ele. E o juiz manda, ele pode, né? A gente não está recebendo, não está... Indiferente se o processo for pago ou aquele de assistência judiciária gratuita. É a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma questão. Não vou conseguir cumprir o prazo, já tenho que pedir a prorrogação de prazo. 5 dias antes de terminar o prazo, tá?
Então, ele me deu 15 dias, eu vou buscar amanhã e começa a contar o dia útil. Eu vou buscar mais no final da tarde, começa a contar segunda-feira, primeiro dia útil. Então, eu ganho o final de semana, porque eu posso ir lendo no final de semana o processo, né? Mas começa a contar os 15 dias na segunda-feira. Então, se eu, né, quando eu pego ele, eu olho e vou começar como é que eu vou dizer, a fazer os cálculos e a começar a ler, eu já sei se eu tenho que pedir prazo ou não. Porque quando a gente começa a ler, que é muito enrolado, às vezes a gente não consegue entender o processo na primeira leitura, a gente vai ter que ler de novo. Então, a gente demora isso. Então, imagina que isso aqui é simples, é um volume só, mas se vem 4, 5, 6, 8, 10 volumes, tu imagina ler tudo aquilo, tu já gasta um tempão para ler aquilo. Tá? Então, isso é a questão do prazo. E o prazo tanto vale para os assistência judiciária gratuita quanto para os pagos. É a mesma coisa, não muda, tá? E aí o juiz, geralmente, ele faz o deferimento do pedido. Eu nunca tive indeferimento de pedido de processo, de prorrogação de prazo. Nunca tive. Mas já teve gente que diz que foi indeferido o prazo, né? Então, é melhor a gente sempre se ater. A questão da ética é muito forte nos processos, né? Já falei para vocês, e volto a dizer, quando você tem o processo na mão, você tem todos aqueles detalhes, todas aquelas questões que estão sendo envolvidas, brigas familiares, briga de sócios, briga de pessoas, fotos, assim, que vocês nem sonham que possa ter, tem dentro de um processo, né? E é sigilo absoluto. Eu aqui em casa não comento com ninguém, tanto é que no escritório eu tinha uma sala à parte, onde eu tinha todos os meus processos, onde eu lia, mas chegou um ponto que eu tive que começar a ler em casa, porque, como é que eu vou dizer? Daí eu montei um mini escritório aqui em casa, e é onde eu fico mais tempo lendo os processos, porque aí eu não sou interrompida, porque no escritório toca muito o telefone, chega gente, você está no escritório, eles querem falar contigo, você não vai deixar de falar. E toda vez que você para de ler, você perde o fio da meada, ou perde um detalhe muito importante. Hoje de tarde, como eu disse, eu tive que 4 vezes fazer o mesmo cálculo, que era para ter terminado ainda na manhã, mas eu estava com a minha colega do escritório, me chamou muitas vezes, e eu parei, e eu fui até o escritório também, voltei, e aí quando você volta, é um processo muito estranho, porque a gente se perde em alguns detalhes, né? Então, assim, precisa de muita concentração, e ninguém precisa saber o que você está lendo, qual é o processo. Eu sempre deixo virado na mesa, para cima, nessa parte, assim, onde não tem nenhuma identificação, porque no outro lado tem todas as identificações, né? Eu deixo virado, mesmo estando aqui em casa, na minha sala aqui, eu deixo eles em cima de um sofá aqui que eu tenho, tudo virado para baixo. Porque sempre tem aqueles curiosos que chegam e tem a mania, o que você está lendo? O que você está fazendo, né? Então, para evitar esses constrangimentos, já deixo tudo virado, tá? Então, a ética é uma questão muito forte nisso. Os detalhes da matemática. Eu esqueci de mostrar um negócio para vocês. Vou mostrar agora já, que eu disse que ia mostrar uma coisa para vocês, tá? Onde é que vocês estão? Estão aqui, ok? Compartilhar a tela de novo. Onde é que tá? Tá aqui. Ok. Aqui, quando eu falo para vocês de índice, tá? Índice de correção. Aqui nós temos, por exemplo, tem várias fórmulas, né?
pelo o CUB, se for construção civil, o IGPDI, o IGPM, aqui o INPCI, BGE, IPA. Então, isso são índices de correção, tá? Isso aqui são os índices de correção que o juiz vai determinar no processo. E tem vários dados aqui, ó, dentro desses, que é onde eu digo que a gente se perde, porque às vezes tu sai e deixa o computador parado, qualquer mexida de mouse, você muda de índice aqui, tá? E aí você se perde depois, porque tu volta ali correndo e tu quer continuar o cálculo. E aqui tem os dados dos juros, tá? Então aqui, por exemplo, os juros, aí sempre vai ter que ser mensal. E aí tem os tipos de juros, se é composto, se é simples, sempre vai ser simples, é muito. Eu nunca tive juro composto em cima deles, né? E aí vocês têm que atender isso aqui. E se um determinado valor aqui, vou botar 20 mil aqui, tá? É pelo IGPM, ok? No período aqui, ó, vamos ver a data de hoje, 1 de dezembro, de um ano atrás, de 2020, tá? A 1 de dezembro de 2000 e vamos mudar aqui. Até o mês 8 de 2020, o juro era de 0,5%. 0,5% simples, tá? Eu coloquei o valor, eu vou calcular. Certo? Tá aqui o cálculo com o juro simples. 0%. Então, até esse período, era com juro de 0,5% e pelo IGPM. A partir dessa data, é 1%. Então, você tem que fazer esse cálculo aqui, este valor aqui. Então, aqui é um anexo. Ó. Isso aqui é um anexo. Porque agora, a partir dessa data aqui, é outro valor. Certo? Então, o que vamos fazer? Vamos voltar este valor aqui. Não é mais aquele que tinha lá antes, é este daqui, e agora o juro vai ser 1%. 1%, oh, meu Deus, não é 10%, 1,0. Simples, tá? Do dia, aqui que foi do mês 8, ó. Do dia 8 do mês 8, do dia 8 de novembro, então eu tenho que voltar aqui, ó, do dia 8 de novembro de 2021, onde é que está novembro aqui, de 2021, até o dia 2 de dezembro de 2021, o juro era de 1%. Então, o que vão ter que fazer? Eu tenho que fazer um novo cálculo, tá? Um novo cálculo. Aqui eu tenho outro valor. Então, eu fiz o cálculo de um período até outro com juro de 0,5%, que lá no processo dizia. Depois desse período, o juro era 1%. Então, aquele cálculo anterior que eu fiz era o anexo 1. Este vai ser o anexo 2, com o valor aqui. E daí, na hora que vocês vão explicar, que vão fazer o laudo, vocês terão que dizer o anexo 1 compreendeu o período de 1 de janeiro de 2020 até o mês de novembro, né, que foi onde é que nós começamos, até o dia 8 de 11 de 2021. Aí, com um valor X que nós encontramos. Ok? Terminou ali. O anexo 2, nós temos o valor tal, né, que envolve do dia 8 do 11 de 2021 até o dia 1 do 12 de 2021, com juro de 1%, pelo IGPM, o valor tal foi este. Ok?
Então, quando eu digo que a gente se perde fácil, é, por exemplo, que, ó, se eu deixar o mouse aqui parado em cima da minha planilha e eu sair, e por qualquer descuido, a gente vem correndo e não volta lá conferir se não mexeu no índice de correção, se foi o cálculo. E foi isso que me aconteceu hoje, tá? Não só hoje, isso acontece, é comum acontecer, né? Se você não prestar atenção e começar a sair e fazer muitas coisas, tu se perde. Então, por isso que perícia, dependendo da quantidade que você tem e tal, você precisa ou trabalha numa sala escondida, ou faz como eu fiz. Como eu tenho um escritório no lado de casa, se a minha colega precisa alguma coisa, eu atendo ela até pela janela, tá? Ou, como eu tinha de tarde, tinha que atender uma pessoa, eu fui lá, desci, e aí me perdi. Ok? Algumas dúvidas? Só eu que falei até agora vocês vão falar. Aí, o que acharam da disciplina de perícia? Gostaram, não gostaram? Não precisa agradar a professora, eu só quero saber o que vocês acharam da disciplina. Importante que eu gosto de perícia, né? Se vocês não gostarem, não tem problema. Então, por isso que pode falar o que vocês acharam. Nós temos 10 minutos ainda para tirar algumas dúvidas. Me diga o jogo de quem que tem hoje, então. Bom, então, como vocês não estão respondendo, não estão interagindo, eu vou dar como encerrada a aula, tá? E aí, semana que vem, vocês têm prova. Por que ninguém respondeu nada à minha pergunta? O que vocês acharam da disciplina? Me digam, vão encarar a função de peritos ou não? Olha, professora, para encarar, para ser perito, só se fizer uma especialização, porque pelas aulas à distância não é conteúdo suficiente para exercer uma função assim, uma responsabilidade enorme, né? Porque você pode quebrar uma empresa ou pode ajudar ela a crescer, né? Então, acho que só nessa aula à distância não seria uma matéria para fazer presencial, seria interessante. Seria bem mais proveitoso do que a distância. Mas lembro que eu disse para vocês no começo que só com o material de aula vocês não conseguem ser perito, tanto à distância quanto presencial. Sim, mas só que no presencial você tem mais diálogo, né? Mas é que eu, por exemplo, sempre estou aberta para diálogo, só que vocês não falam, né? Vocês não perguntam, não... É porque é o que a senhora comentou, em casa a gente sempre tem uma coisa que chama atenção, é um barulho de uma televisão, alguém que bate na porta, é um cachorro que late, um gato que mia. Então, alguma coisa dispersa. Não adianta a gente dizer que fica 100% ali, porque não fica. É um carro que passa na rua e buzina, é um motoqueiro que passa e acelera, então não tem como você ficar 100% ali.
E lá na sala de aula é 40, 20 minutos, 1 hora, mas você tira o tempo para fazer só isso dali, né? Uhum. Assim, então eu vou deixar uma dica para vocês, tá? E digo de novo, repito, né? Desculpa se eu estou sendo repetitiva. Se vocês querem ser perito ou se aperfeiçoarem, vocês têm que ler material sobre perícia, tá? Vocês têm que reforçar matemática financeira, primeira coisa, fazer um reforço muito bom de matemática financeira. As disciplinas de direito, vocês precisam ler muito sobre direito, sobre leis, porque vocês vão trabalhar muito matemática e muitas leis, tá? Então, quando eu disse assim para vocês, perícia não é débito e crédito. Vocês têm que ter muita interpretação de texto e tem que ter a matemática financeira, porque lá o juiz vai te dizer o que você tem que fazer. Por exemplo, se você tem que fazer um cálculo pelo sistema Price e pelo sistema SAC, você tem que conhecer matemática e pegar só de 1 a quantas parcelas lá e fazer o cálculo. Só que, por exemplo, você tem que saber como que aplica o juro, o que é uma parcela, o que é uma amortização, o que é juro. O que é juro simples, o que é juro composto. Quando incide juro composto, quando não incide juro composto. Isso você aprende na matemática financeira, principalmente. Aí sim concordo com o Pedro, com o Iago, que você tem que fazer uma especialização em matemática. Eu fiz isso, ou fazer controladoria. Tá? E aí, na controladoria, eu direcionei para essa questão de matemática, né? Me direcionei mais para isso e para perícia. Mas perícia você tem que ler sempre, 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 sempre. Eu digo, a perícia é todo o curso de contabilidade nela. Aí, quando você vai trabalhar com sociedades, com empresas, né? Você vai ter os balanços lá, prontos. Você não vai precisar fazer balanço, você não vai precisar fazer débito, não vai precisar fazer crédito, você não vai precisar fazer lançamento nenhum. Você tem que interpretar os balanços. Somente isso. E aí tu vai ter que fazer uma análise. O que acontece, inclusive, nas perícias, é muito fazer análise horizontal, vertical, análise de indicadores financeiros, né, principalmente, o grau de endividamento, essas questões, assim, sim, vocês terão que fazer. Mas aí, se você não aprendeu a fazer matemática financeira na disciplina de matemática, se você não aprendeu a legislação trabalhista, legislação societária, legislação comercial nas disciplinas, se você não aprendeu interpretação de texto lá no teu ensino básico, médio, aí na perícia eu não posso ensinar. Então, quando eu digo assim, agora vocês vão lembrar na primeira aula que eu disse, vocês precisam ler muito. E se vocês ficarem só com a disciplina que eu trouxer aqui para vocês, vocês realmente não vão ser peritos. Tem que ler bastante. Tá? Mas, assim, para mim, quando eu fiz perícia, o meu curso de contábeis tinha 5 anos. Eu fiz uma disciplina só de perícia, também tinha uma só, e eu sempre gostei e eu sempre me mantive estudando na área de perícia, né? Então, isso também é um fator. Fala, Lana. Então, essas são as questões são essas, tá? Você tem que ir por essas disciplinas. Eu, por exemplo, não pego perícia trabalhista. Porque a perícia trabalhista a legislação trabalhista é muito grande e muda muito.
geralmente, quem faz perícia trabalhista só faz trabalhista, não faz comercial, como eu faço, não faz bancária, né? Só faz a trabalhista. Eu não pego a trabalhista. Então, você escolhe o que você vai querer. Desde que sempre que eu comecei, eu sempre dizia que eu quero trabalhar com a comercial, perícia contábil, mas não a trabalhista. Mas essa questão de banco, de financiamento, de solução societária. E aí, aonde vocês vão ver alguma coisa também forte é na contabilidade societária ou contabilidade avançada. Tá? Mas só na disciplina de perícia, seja ela presencial, seja ela em EAD, eu lamento dizer para vocês, realmente não concordo com o Iago em 100%. Não tem como, tá? Todos preencheram aí? Ok? Então, desejo uma ótima prova para vocês semana que vem. E né, não sei, as notas vão ficar disponíveis, quando que a faculdade libera para vocês, né, não sei como. Mas, enfim, então, uma ótima semana para vocês, ótima prova e um ótimo final de ano para todos, tá? Tchau, tchau.